Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Código Dourado, o podcast que investiga qual é o código por trás das ações que dão resultados. Eu sou a Cintia Michels, fundadora da Área 56 Inovação, e estou aqui hoje com a Cibele Ferreira, ela que é especialista em inovação e IA aplicada aos negócios. Seja muito bem-vinda, Cibele. Obrigada, Si, obrigada pelo convite, né, de contribuir também e também fomentar aí a mais participação de pessoas entendendo qual é o cenário da inteligência artificial no Brasil, no mundo e também mais mulheres aí nesse processo, nesse caminho. Obrigada pelo convite. Oh, coisa boa! É um prazer te receber aqui. A gente se conheceu em São José dos Campos, então você está aí em um dos maiores centros de inovação tecnológica do nosso país e vai compartilhar com a gente hoje boas estratégias que podem ser aplicadas aos negócios e vai também compartilhar um pouco da tua experiência, né? Que eu sei que você tem experiência aqui no Brasil, fora do Brasil, inclusive no Vale do Silício. A Sim. gente vai conversar sobre isso e vai conversar também sobre desafios e oportunidades que você está enxergando no horizonte para quem quer empreender e prosperar. Para a gente começar, Cibele, eu queria saber um pouco da tua experiência. Conta para a gente um pouquinho, em linhas gerais, que depois a gente vai aprofundar, da sua jornada, da sua trajetória profissional. Como é que você veio parar nessa tal dessa IA? Como é que você veio parar neste momento aqui da tua carreira? O que te trouxe até aqui? Nossa, excelente pergunta, Si. Assim, acredite se quiser, eu comecei na área ambiental, mais especificamente na área socioambiental. Quando eu estava na colegial, né? Nossa, faz tanto tempo, ensino médio, colegial. Eu estava no segundo ano e eu tinha decidido que eu ia trabalhar com o meio ambiente, mas eu não sabia como, nem existia o curso ainda. E aí eu lembro um dia no corredor do colégio, tinha lá alguém, algum ser iluminado da secretaria do colégio que eu estudava, colocou lá, USP abre primeira faculdade da área socioambiental. Eu falei, o quê? É isso que eu vou fazer. Aí pleitei e passei, nessa época eu passei USP, Unesp, Unicamp, etc. Sempre fui nerd, assim. Eu sempre falo, né? Eu tenho várias skins, várias versões, mas eu sempre fui uma bem nerd, passei, aí fiz USP. E aí no último ano da faculdade, porque eu não, por mais que eu gostasse da área, eu não acreditava que abraçar árvore ia salvar alguma coisa, ia resolver alguma coisa. Eu escrevi o primeiro projeto na época de recuperação de áreas degradadas, aí comecei a me envolver com a política da escola, etc e tal. E quando foi no último ano, eu descobri a auditoria ambiental, me apaixonei, decidi o meu trajeto, diferente de todo mundo, dos demais 39 alunos da turma, e entrei, comecei minha carreira corporativa na Deloitte, que é uma das Big Four, e meu primeiro projeto foi FIFA Green Goals, que é literalmente escolher as cidades sedes da Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente estava em 2008, ia acontecer em 2014 a Copa. E meu primeiro projeto me trancaram numa sala com mais 5 pessoas para a gente definir e argumentar o porquê que as cidades que estavam no escopo deveriam ser escolhidas pela FIFA para receber a Copa do Mundo. Eu peguei em Manaus, peguei em Cuiabá, as duas foram aprovadas e aconteceu a Copa do Mundo lá. Nossa, deve ter sido uma experiência incrível, né? Uma experiência única. Foi incrível. Fazer, escolher as cidades onde vão ser onde os jogos vão acontecer. E com 22 anos, né? Aí eu entendi que não tem limite. Eu comecei a entender que, na verdade, o limite está na nossa cabeça, né? Porque quando me falaram, você vai cair nesse projeto, eu falei, eu acabei de me formar, mas as pessoas acreditam em você, e assim como quem está vendo aqui também, se a pessoa acredita em você, mas o principal ponto é você acreditar em você mesma, né? Às vezes a gente só precisa de uma pequena validação, mas tendo aquela validação, continua. Acredita em você. Defina seus planos, carreira, sabe? E aí o negócio vai. Eu não estou falando que todos os projetos deram super certo. O segundo, que foi com uma due diligence numa rede hoteleira, uma das top 10 mais famosas aqui no Brasil, o projeto não deu certo logo na sequência. Mas trabalhar e empreender é isso, né? Não é todo dia que tá lá por cima, nem todo dia que tá lá por baixo. Então, esse equilíbrio na vida faz sentido, é importante. É um desafio, né? Você vê, você começou na área ambiental, foi para a área de consultoria, Sim. desde ajudar a escolher onde vão acontecer os jogos,
a imersões internacionais, que eu sei que também você já participou, já organizou, e hoje você ajuda as pessoas a aplicarem IA nos negócios, mas de um jeito um pouco diferente. Conta pra gente, porque eu não sei você, mas eu às vezes tenho a sensação que eu não aguento mais. Eu adoro a IA, mas às vezes eu não aguento mais ouvir falar de IA. A gente está com a sensação que tudo agora é IA. Mas a gente sabe que tem muita coisa boa que a IA traz e tem muita coisa também que às vezes são estratégias que são de perfumaria. Na tua experiência, Cibele, o que você acha que são bons critérios para uma adoção de IA? Sim, uma adoção organizacional, você diz, independente do tamanho da empresa Sim. e do setor da empresa de atuação, né? O primeiro critério, sim, que eu considero é que as pessoas, os líderes, as organizações precisam conseguir listar os problemas e dores que eles têm, para depois pensar sobre ferramenta, depois pensar sobre qual LLM usar, porque é muito mais gostoso ir direto para LLM. Porque lá você está falando a língua que o hype e todo mundo está falando, só que não é sobre isso. Ó, sua pergunta é tão boa. Eu desenvolvi um mini método que chama Mandala das AGRs, Atividades Geradoras de Renda. São 5 etapas. O primeiro é listar todos os problemas e dores. O segundo é justamente a pergunta que você fez, que é definir os critérios. Então, quais critérios eu devo definir para escolher que eu vou tratar esse problema e dor da organização em detrimento desse? Então, exemplo, tempo que você tem para fazer aquele projeto acontecer, urgência daquele projeto. Quando você pega a área de construção civil, por exemplo, eles querem implementar em lançamento de empreendimentos, os famosos meetings, né? Só que você tem meeting e você já tem 1 milhão de outras preocupações. É corretor, é onde que vai ser divulgado, o shopping que deu problema para você fazer o stand de vendas lá, enfim. Critério tempo, critério urgência, critério sazonalidade, critério esforço, critério tempo de aprendizagem, porque as pessoas acham que elas entendem IA, mas não entendem. Elas acreditam que só o chat GPT, o conversacional. Quando você pergunta para uma pessoa, você usa inteligência artificial? Ah, eu uso o chat GPT. Joia, tá valendo, mas muito aquém do suficiente. Hoje em dia, quando a gente pensa em critérios organizacionais para uma organização ganhar e manter vantagem competitiva. Então, critérios como tempo, esforço, alçada de validação. Às vezes, uma organização quer colocar IA, mas para você ter aquele aval, você precisa do diretor, o diretor não para quieto. Alçada de validação, urgência, sazonalidade, mão de obra, treinamento, ferramentas. Ó, ferramenta entrou em 8º lugar, ferramentas. Então, eu sempre enfatizo que não é sobre inteligência artificial, é sobre toda a estrutura que está por trás para fazer com que aquele projeto de inteligência artificial realmente aconteça. Às vezes é mais simples do que parece e às vezes é mais complexo do que parece, né? Tudo depende, acho, ali do contexto, né? Do tamanho da organização, da velocidade de tomada de decisão, né? A gente vê que isso é algo que impacta demais nessa adoção. Quando a velocidade de tomada de decisão é muito lenta, tem que passar por muitas camadas, muita burocracia, ela não necessariamente permite a rápida experimentação, né? Que é ideal quando a gente quer avançar no campo da inovação. A gente vê isso muito nas empresas, o Duolingo mesmo, né? Que é uma empresa que um aplicativo tanta gente usa para aprender línguas. E é impressionante, um dos motivos do rapidíssimo crescimento, né, do crescimento exponencial deles, foi justamente essa velocidade de experimentação, de adoção de novas tecnologias, novas ferramentas, na experiência do cliente deles, para que a pessoa conseguisse ali efetivamente já usar e ver se gostou, se não gostou, foi bom, não foi bom. E para eles que estavam organizando esse crescimento, essa experimentação, cada vez que ela acontecia, e mesmo que fosse algo considerado um erro, né? Algo que não vai ficar ali no aplicativo, que só passou como um teste, era visto também como uma oportunidade de amadurecimento, de aprendizado. E eu acho que é importante a gente aprender com os erros, a gente aprende com os nossos erros, né? E aprender também com os dos outros.
Então, o que que você vê, você que acompanha de perto, né, empresárias e empresários que estão adotando a IA nos seus negócios, o que você vê que é um erro comum que pode ser evitado? Que quem está ouvindo a gente, de repente, fala, ó, você já não precisa cometer esse erro. Independente da fase que a pessoa tá. Você pode trazer fases diferentes. A resposta é tua. Tá, eu tô pensando aqui. O que eu vejo diariamente, eu tenho um movimento, né, das empresárias, que é onde eu viso inserir mais mulheres no ecossistema da inteligência artificial e elas liderando os projetos, ela imputando inteligência artificial e ganhando competitividade. O que eu mais vejo é esse ponto que eu trouxe na fala de que foca muito em ferramenta, só ferramenta, vem me perguntando diretamente, você consegue dar uma imersão aqui falando só sobre a ferramenta XYZ? Então, esse é um erro que eu considero forte. O segundo erro, na minha visão, se as pessoas não pensam no backstage de fazer um negócio crescer. E isso inclui acessos, então ter acesso a informações, acesso a pessoas, sair de trás do notebook, sair do ar-condicionado, sair do banco da cadeira e ir para eventos, se colocar à disposição, ajudar outras pessoas e fazer a roda girar, ir para eventos e se colocar em situações de desconforto, porque muito. Porque não. Ah, Sibeli, eu fui num evento lá que você falou. O que você fez lá? Ah, eu assisti. Ah, é? E depois? Ah, levantei e acabou o evento, eu fui para casa. Não é isso. Você tem que organizar quais são os seus três principais objetivos antes de ir nesse evento. Onde você vai sentar? Que pergunta você vai fazer? Você já segue essa pessoa antes? Então, esse R de relacionamentos é importante ter setado e manter isso ao longo da jornada. Eu estou falando R de relacionamentos porque a curadoria, que é um dos meus produtos, curadoria, o último R é R de relacionamentos, de tão importante que é isso. Então, o principal ponto que eu vejo é essa questão de focar só em ferramentas, porque é o filé mignon. Segundo erro grande que eu vejo, essa questão da pessoa não sair da zona de conforto, porque é muito melhor ficar aqui no ar-condicionado, no computador, um cafezinho quente a todo momento. E o terceiro erro, se eu fosse citar um terceiro erro aqui, seria falta de clareza da onde quer chegar. Isso parece simples, mas é bem profundo. Quando a pessoa, o líder, não tem clareza, ele vai nessa ferramenta ou ele faz aquilo, Cloud, tá todo mundo usando o Claudião. Ele vai usar aquilo porque tá todo mundo usando e ele começa, a gente chama de puxadinho, né? Ele começa com uma planta baixa desenhada linda para construir o projeto dele. E depois ele vai de puxadinho em puxadinho. Ah, olha que legal que eu fiz tal, e posta nos stories e mostra para alguém. E aí ele vai alimentando o próprio ego dele, sendo que para que serve aquele projeto? Criatura, você gastou 4 horas do seu tempo fazendo isso. Para quê? Então, perdão, é o café. Então, as pessoas não têm clareza nem do projeto, nem por que está usando aquela ferramenta, e nem por que ela escolheu aquela ferramenta. Para depois começar a fazer propriamente dito. Quando eu desenvolvi o AI Canvas, que é o meu método, eu desenvolvi ele em 2023, depois de atender uma outra construtora. Literalmente, essa falta de clareza. O AI Canvas você consegue ter essa visão total, efetivamente, para fazer a pessoa chegar lá com o resultado do projeto e o mais importante, a jornada pode ser fluida, pode ser harmônica, porque se não for harmônica, você bota os colaboradores para brigar entre si sem perceber. E como é que você vai usar isso de maneira humanizada, ou seja, garantindo que seus colaboradores também gostem e comprem a ideia da IA e não rechaçar, sabe? Rechaçar. Como é que fala? Rechaçar. Rechaçar. Agora tá bem. Deu trabalhinho aqui. Exatamente. Então, essa questão da humanização dos projetos. As pessoas vão muito para a área tecnológica e esquece que quem vai executar aquele projeto são pessoas. Portanto, você tem que trazer essas pessoas para dentro da cultura da iatização da sua organização. E como é que você enxerga que a IA está mexendo na cultura das organizações? O que você percebe que está
de onde veio esse choque, além, obviamente, do que serve para toda e qualquer mudança, né? Que é, existe muita resistência à mudança, então vai trazer alguma coisa nova. Se isso vem de cima para baixo, dificilmente consegue rodar direitinho, que é o ponto que você trouxe. Mas, além disso, o que você percebe, assim, que você fala, nossa, tá mudando a forma de fazer negócio, sabe? Tá mudando a forma de tomar decisão, tá mudando a forma de desenhar a estratégia. Como você vê a IA impactando os negócios nesse sentido? Sim. Nossa, excelente pergunta. Ah, o que eu vejo quando a empresa coloca a inteligência artificial dentro dela, é que a IA é como se ela fosse uma lupa, que ela vai olhar minuciosamente a empresa e aí as falhas começam a aparecer. As falhas no processo, a falta de gestão, a falta da gestão da informação e gestão do conhecimento, porque a IA se alimenta de base de dados na base de conhecimento. E aí, se a empresa não tem dados, não tem métrica, não gerencia, etc., a IA chega com uma lupa, aí explode aquele monte de problema. Por isso, novamente, a importância de ter os colaboradores inseridos, porque vai levantar os problemas. E se você não tomar cuidado e não tratar isso antes ou durante o paralelo, você vai literalmente colocar foco e o negócio você vai automatizar problema, ao invés de resolver a base antes. Então, isso eu vejo se a IA como um acelerador, uma lupa, e principalmente como, meu querido, é agora ou nunca. Ah, então dá muito problema. Então, agora é hora de você ajustar a base, porque se você deixar passar, a IA está indo muito rápida. E aí você vai perder esse time. E tem um agravante. Organizações pequenas é um mini barco. As organizações grandes é um transatlântico. Essa é a chance também de organizações pequenas, menores, né? Middle market brasileiro também, dessas organizações se organizarem, se adaptarem rapidamente à inteligência artificial, porque elas têm uma melhor flexibilidade, uma melhor velocidade, em detrimento dessas grandes, que elas são bem mais engessadas, né? Você tem que pedir autorização até para o Papa para liberar alguma coisa, alguma ação, etc. Então, olha isso, se essas organizações pequenas e médias se organizarem e atizarem de forma organizada, com base de dados, com métricas, etc., elas podem chegar nas grandes muito rápido e mais, chegar setadas, chegar fluidas. Enquanto a grande está aqui, ó. Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Então, em termos de velocidade, ser um transatlântico neste momento não é bom porque é pesado. A não ser que você, como grande empresa, se estruture fortemente para fazer essa roda girar, sabe? E para isso, colocar um head de IA é o suficiente? Não é o suficiente. Você tem que inserir realmente a IA dentro da cultura corporativa da empresa. Um exemplo de como fazer isso, por exemplo, é as empresas grandes geralmente sim têm a área de gestão da inovação, né? Tem Open Innovation, que é relacionamento com startups, tem inovação interna, isso depende muito do capital da empresa também, se vem da China, se não vem, etc. Já auditei várias distribuidoras de energia elétrica, que eu vi a fundo esse flow também. O mais importante aqui é como é que a organização vai se estruturar, a grande, eu tô falando da grande, se estruturar para garantir a iatização corporativa dela. Então, um exemplo, incluir dentro do programa de inovação interna, incluir a questão da IA dentro do Open Innovation, chamando startups do mercado que supram essa necessidade da iatização corporativa da empresa, supram com tecnologias que a empresa não precisa gastar tempo e energia treinando a galera interna, os colaboradores internos. Pode puxar de fora, por exemplo. Então, essa visão. E, novamente, vai ao encontro da clareza. Se a organização não tiver noção de onde ela quer chegar, ela vai acabar aceitando um acordo aqui, aceitando uma startup aqui, aceitando uma ideia aqui, por flow do que eu costumo brincar. É quem grita mais alto na reunião. Entendeu? Então, o líder tem que ter claro de onde ele quer chegar, em quanto tempo ele quer chegar, e quais são os recursos que ele tem para chegar lá. Para depois, vou fazer o Open Innovation, vou fazer uma inovação interna, vou contratar uma consultoria, vou rodar algum projeto mínimo. Minimamente, essa clareza dos próximos passos. A gente encontra muito esse desafio, né, dentro das empresas. Quando eu estou aplicando o workshop de inovação e solução de problemas,
dos meus clientes, a gente sempre começa por esse olhar justamente de qual é o problema que você quer resolver, Ótimo. mas porque geralmente vem com a visão do problema, né? Não tá nem ainda na busca de oportunidade. Assim, eu preciso apagar um incêndio. E a gente trabalha uma estratégia para ajudar eles a enxergarem qual é o problema por trás do problema, qual é a raiz, qual é a causa. Porque muitas vezes as empresas estão tentando resolver um problema, apagando um incêndio, mas não tá resolvendo o fósforo e a gasolina que estão fazendo esse incêndio pegar fogo cada vez mais, né? Então a gente tem esse olhar e a gente encontra esse desafio, porque dá para entender também, né? Quem está muito envolvido com a operação, muitas vezes não tem tempo de olhar tanto para estratégia. Por isso que esse alinhamento entre estratégia e operação é tão importante, para que realmente as companhias possam avançar e principalmente ali para quem está empreendendo sozinho ou né, com uma sócia, uma, duas, três pessoas ali, essa dificuldade às vezes é maior ainda, porque você não só está envolvido com o dia a dia da operação da empresa, mas você é a empresa, né? Você. Então você está envolvido com tudo, com todas as partes da empresa. E ter essa recalibragem de onde eu quero chegar e eu estou resolvendo realmente o problema que deve ser resolvido, ou eu estou só enxugando o gelo, ou como diz um amigo meu, varrendo areia no deserto. Esse olhar é fundamental. E me diz uma coisa, Cibele, você lá em 2016 já estava empreendendo, né? Você tinha uma startup de tecnologias imersivas. No momento, hoje, a gente falar de tecnologias imersivas é o tempo das coisas que isso está explodindo, está acontecendo. Mas em 2016, isso era ainda bastante inicial para a gente aqui no Brasil. Como foi essa experiência de empreender numa coisa que você está à frente do seu tempo? Porque hoje, querendo ou não, a IA é a tecnologia avançada, só que ao mesmo tempo ela se popularizou tão rápido desde 2022, né? A chegada do ChatGPT, de repente todo mundo estava com contato direto com a IA, que ao mesmo tempo que faz relativamente pouco tempo, ela já está mais massificada. Tecnologias imersivas é um pouco diferente. Então, conta para a gente dessa experiência, explica para quem não conhece, né, o que são essas tecnologias imersivas e como foi a tua experiência de empreender com algo à frente do seu tempo. Ai, sim. Traumática. Dói, né? Dó. É bom, mas é ruim. É Vou te bom, mas falar dói. que eu falo que metade do empreender é autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque hoje eu sou capaz de falar que foi traumática e que eu colho as consequências disso até hoje. E eu sei onde está o erro, tá? Hoje em dia eu consigo enxergar isso. Foi pura vaidade da minha parte, na época, em 2016, achar que aquela inovação em si, eu seria. Como é que eu posso dizer? Ah, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu falo, era um otimismo grande sem analisar o que eu comecei hoje falando, sem analisar o backstage do mercado. Porque o que acontece? A gente desenvolveu tecnologias que, inclusive, o Google de Nova York nos chamou, como, eles escolhiam 10 startups por país para visitar. E a gente foi uma das 10 escolhidas. Então, fomos lá no Google em Nova York, levamos a machine, a máquina, que a gente era uma máquina que permitia com que qualquer pessoa tivesse acesso e fizesse a sua própria realidade aumentada em menos de 3 minutos. Então, era uma super democratização do acesso à tecnologia da realidade aumentada e também depois tinha a realidade virtual, imersiva e tudo mais. E na época estava indo de vento em polpa aqui no Brasil, quando a gente decidiu focar no shopping center, né? Que foi bem, inclusive, na época da Covid, eu já vou te contar onde está um outro erro aí. De colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe? Esperar todos os ovos da mesma galinha. Isso foi traumático também e um aprendizado surreal. Mas na época estava muito à frente do mercado. Timing é tudo quando se fala em negócios. Timing é absolutamente tudo.
Só que naquela época ainda não estava no timing suficiente, a ponto de que a gente estava queimando caixa para evangelizar a população brasileira sobre o uso e possibilidades da realidade aumentada. Então pensa, a gente era depois de 5 anos, a gente chegou em 97,5% bootstrapping, recursos próprios. Eu mesma fazia o papel de fundraising, né? De captar recursos do mercado com investidores. Então também aprendi bastante. Graças a Deus eu falo que conhecimento nunca é demais. Agora, qual que foi o erro clássico aqui? A gente estava queimando caixa com uma vaidade de que não vamos pegar mais dinheiro de investidor, não vamos pegar mais, a gente é capaz de ir sozinha, nananana, queimando caixa, quando... E se tivesse alguém para evangelizar a população para a gente antes? Porque ensinar as pessoas como usar a realidade aumentada não é fácil, apesar de parecer, não é fácil. Por exemplo, Uber faz essa estratégia. A Uber não entra em nenhum país sem antes algum outro aplicativo ter passado por aquele país, porque é o outro aplicativo concorrente deles que ensina a população a usar o aplicativo. Depois ele vem e entra. Isso é a sacada. Qual que é a diferença disso para a inteligência artificial na era de hoje, né? Acesso à informação está muito mais democrática, as pessoas conseguem aprender inteligência artificial pelo YouTube, etc e tal. Então, o aprender a usar a ferramenta não é o problema é justamente como transformar esse negócio e fazer gerar dinheiro, porque isso é inovação. Quando você faz a ideia inovadora gerar dinheiro, o resto é vaidade. E qual que é o grande diferencial daquela época para esse? A OpenAI já está gastando caixa dela ensinando a galera a usar IA. Anthropic também. Então, vamos aproveitar. A gente veio do Vale do Silício, eu tive uma passagem por lá, você teve uma vivência imersiva lá no Vale do Silício. Então, você sabe que lá é dinheiro a rodo. Então, eles estão gastando evangelizando a população. A nossa parte é transformar esse conhecimento em negócios lucrativos para as pessoas. Aí sim você está inovando, né? Então, um erro forte assim que eu tive foi achar que eu era fodástica demais na época, a ponto de conseguir ir sozinha. E teve um dia que eu fui trocar o meu celular. Era Samsung na época, eu fui na loja. E aí eu fiquei olhando, né? As pessoas estavam, o gerente lá atendendo. E eu falei, quantos celulares você vende por dia? E não foi assim, tipo, pensado, eu estava lá. Quantos celulares você vende por dia? Ele falou um número. Falei, esse modelo aqui, lê QR Code, assim. Ah, as pessoas estão... Tá. Em resumo, se eu fiz o cálculo naquele dia e eu vi que ia demorar 3 anos e meio para a população brasileira ter acesso aquisitivo. Para trocar de celular, eu procurando meu celular está aqui na minha frente. Para ter acesso a celular, a smartphones bons o suficientes para rodar aquilo que a gente estava propondo e vendendo. Se a nosso slogan era democratizar o acesso à realidade aumentada e mais tecnologias imersivas e precisava de um equipamento bom, a população brasileira estava sem acesso. Em 3 anos e meio não dava, ia quebrar. E quebramos. Não só por causa disso, porque tinha uma outra estrutura que poderia fazer também, mas um outro erro clássico, esse é clássico, eu vejo meus clientes fazendo toda hora, e eu falo, na curadoria, quando você passa pelo processo, você não quer que as pessoas rasquem a bunda na brita. Você quer que as pessoas tenham direto, porque senão você está queimando o colchão financeiro e tudo mais, né? E aí, se a Siri aqui entrando de gaiato na conversa, ela vai falar, deixa ela falar. Não sei onde você está. Tá vendo? Você não sabe, Siri, fica quietinha. Ela quer participar. E o que eu tava falando que a Siri me desconcentrou? Não, eu estava falando que você vê as suas clientes fazendo e que você tenta ajudar a evitar, né? Ficar queimando o colchão financeiro. Exatamente, eu não quero que elas queimem colchão financeiro tentando. Curadoria é quando você passa pelo processo, experiência, testa tudo em você antes, com todo esse conhecimento, documentos, processos, e aí você ensina outras pessoas o caminho correto, assertivo, sem ficar, enfim, queimando colchão financeiro, ou popularmente conhecido como raspando a bunda na brita. Maravilha. Do outro erro, perdão, lembrei. De deixar esperar todos os ovos da mesma galinha. A gente tinha colocado 80% da fonte de receita proveniente de shopping center, que eram os totens e tudo mais. E aí veio a Covid. Só que os totens eram touch. E tudo que era touch
eu lembro a cena, eu com Covid, com máscara no shopping, acompanhando os totens indo embora. E, tipo, já tava no auge, já tinha queimado caixa, tinha acabado de internacionalizar, gastado em dólar. Então, assim, Nossa. então, respondendo sua pergunta, foi traumático, mas foi de longe o melhor aprendizado da minha vida. Foram 5 anos nisso. O melhor aprendizado da minha vida que agora eu quero levar o conhecimento certo para as pessoas, sabe? É algo que forja caráter, né? Esse tipo de experiência. É quando a gente tanto descobre do que a gente é capaz, quanto a gente aguenta. E, cara, tem coisa que só a experiência ensina, né? Eu acho que quando a gente vai lá e faz, você nunca é perdido se você soube aproveitar, né? Você sai do outro lado com um nível de aceleração do seu amadurecimento, da sua visão estratégica. É a história do gato escaldado, né? Você já sai ali muito mais agilizada. Então, a experiência, ela sempre é muito importante, né? Para quem quer fazer alguma coisa de novo, fazer alguma coisa diferente, para quem quer empreender, para quem quer inovar. Eu vejo que, às vezes, a gente percebe muita gente presa num planejamento que é importante, né? É importante você ter, como você disse, né? Você tem que saber para onde você quer ir, que recursos você tem para chegar lá, qual é o contexto que você está inserido. Mas, ao mesmo tempo, não adianta eu ficar lendo um livro sobre como nadar e nunca botar o pé na água, né? A gente tem que ir e mergulhar, experimentar e fazer. Aí você volta para a prancheta, recalcula a rota, ver o que você aprendeu com essa experiência, né? Lá no Vale do Silício tem essa expressão que é fail fast, fail often, né? R rápido, R com frequência. Que eu gosto de não traduzir, né? Mas adaptar para aprenda rápido, aprenda com frequência, né? Então, tudo é uma oportunidade da gente aprender e acelerar. Eu gosto muito da fala do Buckminster Fuller, que é um grande visionário do século XX, que eu gostaria muito de ter tomado um café com ele, mas só deu para ler o livro, porque quando eu descobri o cara, ele já estava em outro plano. Mas ele fala isso, né? Ele fala que não existem experimentos que deram errado. Existem experimentos que deram resultados diferentes daqueles que você esperava. Então, acho que essa é uma coisa para a gente levar, né, para o nosso dia a dia em relação aos erros. Mas claro que é diferente você passar por essa experiência quando você está empreendendo, você é a dona do negócio, e quando você está prestando serviço para alguém, seja CLT, seja PJ, mas você está contribuindo com o negócio de outra pessoa. E você tem essas duas experiências. Como foi? O que você viu assim de mais chocante em termos de diferente, né? Diferença na experiência entre você tá pondo as suas habilidades, os seus recursos, o seu tempo, sua visão estratégica, sua capacidade de ação e execução em algo que é o seu negócio e em algo que é o negócio de outra pessoa que você está contribuindo para que ele cresça. Nossa, excelente pergunta. Você está fazendo perguntas que, meu Deus, preciso de tempo até para respirar. É porque são coisas. É legal ouvir essa experiência. Às vezes a gente não pensa tanto assim, né, nesses parâmetros. A gente tem essa resposta na gente, mas a gente não tem necessariamente uma resposta formulada para esses contextos. Mas é legal, por isso que eu falei para você, né? Eu gosto desse bate-papo, desse formato bate-papo, porque a gente vai pensando e vai construindo juntas, né? Não é uma resposta. Essa é a beleza da humanidade, não é uma resposta pronta, calculada matematicamente, como o LLM faz, Exato. e que a gente se diferencia, né? Você diz a diferença quando eu atendia, trabalhava em outros setores, PJ, por exemplo, aplicando para outras pessoas na qual eu fui contratada para ajudar, versus consultoria, versus quando eu aplico para mim mesma. Isso, qual a diferença de você inovar ou se arriscar no seu negócio, né? E versus no negócio dos outros. Porque a gente pode ter gente que está ouvindo aqui, a gente que empreende, ou que está trabalhando para alguém. E Sim, são duas realidades diferentes, né? O que você vê que é muito diferente entre uma realidade e outra. Ou não, ou para você, de repente, a tua experiência é a mesma é bem coisa, pelo tipo de diferente. contrato que você forma. É uma ótima pergunta, Si. É bem diferente. Não
em termos do que eu entrego, mas de como a coisa acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei anteriormente, né? Eu empreendo há 10 anos, desde 2016. E anteriormente eu trabalhei numa consultoria de diferenciação de negócios chamado Sexy Canvas. Não sei se você já ouviu falar. Bem legal sobre eletrificações humanas, porque por trás de todo projeto está o ser humano, né? E antes disso, trabalhei também para um projeto internacional de intercâmbio de conhecimentos inovadores entre Brasil, América Latina, Caribe e Europa. Eu era gerente do Brasil. E aí eu entendi também mais esse lado político, vamos chamar assim. E depois eu fui contratada pela mais renomada empresa, agência de inteligência artificial, Academia de Inteligência Artificial aqui do Brasil, lá de Florianópolis, e onde atendia produtos high ticket, né? Eu era responsável pelos produtos high ticket ali. Versus hoje, que eu tenho meu programa curadoria, já estou indo para o programa curadoria turma 4, e também tem a consultoria estratégica das empresárias. E cada mulher é uma mulher, cada negócio é um negócio, etc. Qual que é a principal diferença? Versus que eu atendo para mim. Então, quando eu trabalho para mim, eu mesma tenho a minha rotina. R de rotina. Curadoria. O primeiro R é rotina, o segundo é relacionamento. A minha rotina, eu consigo dar conta. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós mulheres, nem todos os dias a gente tá bem. Fases. Todo mês é a mesma coisa. Eu tenho uma série de conteúdos que eu tenho que produzir. Não importa. Não importa o meu flow emocional, eu tenho que produzir. Mas a partir do momento que eu estabeleço uma rotina e que eu consiga trazer para antes desses dias, vamos chamar assim, a produção de conteúdo, eu consigo manter a minha meta de produção de conteúdo independente da minha vibe, porque eu estabeleci um R de rotina. Só que quando você atende, por exemplo, outras pessoas, outras mulheres e afins, se ela não estabelecer essa rotina antes, o começo do projeto vai patinar. Porque não adianta você falar que você tem que produzir 30 conteúdos, a pessoa não vai conseguir por N motivos, etc. Esse é um exemplo sobre um assunto específico que é a produção de conteúdo. Quando você está prestando serviço para uma organização PJ, também não importa o seu flow. Você tem a meta para cumprir, tem a meta a entregar, senão você é demitida. Só que a velocidade ali é mais lenta, porque tem um monte de gente para validar uma informação. Tem uma liberdade, que é a liberdade intelectual, que é a liberdade que você tem para, do momento que você tem uma ideia até executar aquela ideia, o quão livre você é para fazer aquilo versus passar por várias camadas de validação. Tem até memes. Se você entrar no Instagram, tem canais que fazem memes sobre isso. O que é um meme, né? É uma ironia. E o que é ironia? É a junção de ira mais diversão. Então, é uma forma de você ser irônica com um pouquinho de diversão. Memes é isso, por isso que faz tanto sucesso. Memes corporativos também. Quando você vai para uma empresa, uma corporação, tem N alçadas de validação em que você não tem liberdade intelectual. Então, se você é uma pessoa muito criativa, etc., e quer fazer as coisas acontecer, você sofre. Aí, às vezes, eu converso com pessoas que falam assim, você sabe, né? Eu já desisti já. Você tá largando o barco. A diferença é que seu chefe não sabe que você já desistiu. Então, imagine um projeto de IA na mão dessa pessoa. Então, a cultura da pessoa, e eu falo, você não venda, não, pelo amor de Deus, todo mundo estiver assistindo, não venda nenhum projeto de inteligência artificial para uma empresa sem antes ter definido quem vai ser o líder daquele projeto e o quanto aquela pessoa está comprometida com a empresa. Porque IA não como é que fala? Soft. Não é só, vamos conversar aqui sobre IA durante 30 minutos, depois, tchau, a gente se vê 30 dias depois. Não, 30 dias depois uma Big Tech já comprou a outra. Entendeu? Então, assim, o líder tem que estar literalmente comprometido. A primeira coisa é garantir que a cultura da ietização esteja inserida e que o líder do projeto tenha comprado a ideia. Senão, o projeto vai por água abaixo. Então, o que eu vejo, quando você trabalha e quando você atende uma organização, é adequar o teu perfil com o momento da organização e como é a estrutura daquela organização para fazer o negócio acontecer. Versus, quando você é você e você mesma, o que é bom porque você tem mais velocidade, mas é ruim porque você tem menos recursos para fazer o negócio acontecer. Versus, quando você atende outras pessoas em consultoria, e outras pessoas, eu estou falando pessoa física,
uma empreendedora, uma empresária, uma pessoa que decidiu sair de CLT para empreender com IA, você acaba tendo que se adaptar à rotina daquela pessoa. Então, hoje em dia, por exemplo, hoje de manhã eu marquei 2 reuniões para domingo à tarde. Porque é o único dia que elas têm. Que tem família, tem filhos, está em período de férias escolares. Reunião com elas quando está em férias escolares, a criança entrando. E eu entendo porque não tem rede de apoio, etc. Então eu marquei de domingo. Por quê? Porque domingo o pai consegue ficar com a criança, ela consegue se concentrar mais. Empreender, quando se trata de mulheres, é também isso, é você se adaptar à rotina daquela pessoa. Mas sempre lembrando ela de que para ela conseguir resultado, ela precisa setar uma melhor eficiência na rotina dela, mesmo que ela tenha pouco tempo para estudar IA, para implementar algum projeto de IA na vida dela, por exemplo. Esse é um desafio imenso, né? Você foi falando, eu fui lembrando. Quando eu trabalhei, bem no começo da minha carreira, eu trabalhei CLT. Eu trabalhava num escritório e eu entrei como estagiária, fazia faculdade de administração à noite e fazia o estágio durante o dia. E a princípio eu fui convidada não, contratada para basicamente para atender telefone e servir café, né? Aquele estágio clássico. Eu era assessora ali do presidente da empresa, só que o presidente da empresa viajava muito. E naquele escritório só ficava ele, o cara do TI e eu, porque precisava de alguém ali para meio que fazer a recepção, para desenrolar as coisas. E naquela época, mesmo fazendo faculdade à noite, aquela coisa toda, eu sempre tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem, muita vontade de trabalhar. Então, eu tinha uma carga horária super puxada, né? Era o dia inteiro ou trabalhando ou estudando. Mas eu tinha muita curiosidade, muita vontade de aprender. E eu comecei a entender como é que funcionava o escritório. Eu entrei lá, não sabia o que era um contrato social, porque você não sabe, né? Tem algum momento da tua vida que você não sabe, depois você aprende. E quando eu saí de lá, que foram alguns, eu fiquei quase um ano nessa empresa, o meu chefe queria me promover a gerente, porque ele viu justamente que eu ia sair, eu pegava as coisas e ia fazendo tudo e fazendo acontecer. Só que isso teve um preço, porque eu estava com 19 anos e ao longo daquele ano eu comecei a ter muita dor de estômago e eu cheguei no médico, ele falou, olha, você tá com gastrite nervosa, você tá estressada. Eu, como eu tô estressada? Eu tenho 19 anos, Brigou com o médico. eu tô estressada. Estressada é você, né? E ele falou, você precisa de licença do trabalho enfim, e tem... isso na época eu morava na casa dos meus pais ainda, lá no Paraná. Então, assim, já era uma rotina exaustiva por conta de trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade à noite. Eu sempre tive muita responsabilidade, então eu queria entregar tudo, queria entregar o melhor. E tudo que aparecia para fazer eu pegava. Então, esse desafio que você está trazendo, né, da importância da gente conseguir organizar a rotina e adaptar ela para aquilo que é a nossa realidade, é um desafio que eu vejo até hoje, porque como empreendedora também, né? Você acaba tendo que... você vai fazendo as coisas e vai sumindo. Tem hora que entra mais projeto, tem hora que os projetos estão mais encaminhados ali, estão em voo de cruzeiro, mas aí você está recalculando a rota, né? Que novo caminho você vai abrir, qual é a próxima coisa que você vai fazer. E tudo isso eu vejo que seja sendo CLT, seja sendo você como empresária, como consultora, é algo que demanda muita autodisciplina, autogerência, né? Autoliderança. E acho que talvez essa seja uma das coisas mais importantes e desafiadoras que a gente tem para aprender, porque a gente cresce sempre com alguém gerenciando a gente, né? É o pai, a mãe, professora, diretora, dizendo o que tem que fazer, que jeito tem que fazer, que hora que tem que entregar. E de repente a gente vai indo para a vida adulta e você se vê, opa, agora as rédeas estão na minha mão. Como é que eu, para onde eu levo esse cavalo, né? Para onde eu direciono essa energia toda, essa força, esse foco, essa vontade de fazer as coisas acontecerem. É desafiador. É desafiador. Não, e você estava falando, eu estou pensando em algo aqui, que é, além de tudo, com a inteligência artificial, ela muda, ela se atualiza muito rápido.
eu tenho certeza que você investe no mínimo no mínimo, 1 hora por semana, só observando os movimentos das big techs, o que está acontecendo, para onde está indo o mercado. E às vezes eu falo, às vezes eu converso com alguns empresários assim, ó, vou te dar um exemplo real. Um empresário em específico, ele falou, não, vamos conversar, vem aqui no meu escritório. Fui no escritório, fiz a reunião, e eu percebi que ele estava correndo por conta da reforma do escritório dele, que vai entregar em outubro, no final da reforma. Ele falou assim, sim, vamos sentar e falar mais sobre em outubro? Era junho. Cara, ele não tem noção. Porque se é o seguinte, tá todo mundo na corrida dos ratos. Tem gente que tá na corrida dos ratos de Fusca. Tem gente que tá na corrida dos ratos de Ferrari, mas tá todo mundo de Porsche. Tá todo mundo na corrida dos ratos. Os empresários, se eles e empresárias se não pararem para olhar, cara, o que está acontecendo com o mercado? Para onde está indo? Por que está sendo uma reportagem sobre isso num dos principais programas da TV brasileira aberta? Olha o que está acontecendo na Copa do Mundo. Olha que se as pessoas não observarem o que está acontecendo, elas vão. Eu falo, com perdão da expressão, mas assim, o pipoqueiro da esquina, se ele se antenar com a inteligência artificial, ele é capaz de produzir um império e derrubar a maior loja de pipoca do Brasil, a maior franquia de pipoca do Brasil. Se a franquia. Você tá entendendo? Da esquina, eu coloquei como referência uma pessoa não conhecida versus uma franquia, por exemplo. Isso pode acontecer. As coisas são muito rápidas. Então, assim, quando um líder, um empreendedor, um empresário não se toca, não se observa em relação a esse assunto, ele pode ser literalmente sugado. Ele vai ficar no transatlântico Titanic, afundando. E o barquinho, outro barquinho lá, só crescendo. E mais importante, o barquinho cresce de forma estruturada e etizada. Para mim, isso é o melhor de tudo. Seus processos passam a ser documentados, seus dados passam a ser gerenciados, entendeu? E depois você faz um videozinho bonitinho com IA e posta nos stories. Pelo amor de Deus. Não, não necessariamente é a primeira coisa, né? Ela já é Exato. um avanço. Não, realmente, assim, tem uma coisa que mudou muito que funcionava bem até a geração anterior à nossa, e que a gente já pegou essa mudança no mercado de trabalho, e nós somos millennials, né? A geração Z já nasce. A gente pegou a transição no mercado de trabalho, a geração Z já chegou em outro mercado de trabalho, e a Alfa tá indo para o mercado de trabalho que a gente nem sabe ainda exatamente como vai ser, nem abriu direito ainda, mas a gente já sabe que vai ser muito diferente, né? Que é justamente essa questão de que até a geração dos nossos pais, você ia para a faculdade, aprendia uma profissão, quem conseguia ir para a faculdade, né? Ou você dava a profissão do seu pai, da sua mãe, aprendia a fazer alguma coisa, aquilo ia ser a sua profissão para o resto da sua vida. E você, a partir dali, ia até aprendia alguma coisinha ou outra pontualmente que te agregava naquilo que você fazia. Prestava um concurso e aquilo ia ser. Aquilo era. A tua carreira já estava meio que pré-determinada, de alguma forma. Não que não fosse difícil, sempre foi desafiador, mas ela acontecia numa linha que parecia ser um pouco mais reta, né? Um pouco mais linear. E hoje a gente vive a transição no mercado de grandes disrupturas causadas pela tecnologia e que realmente você não vê mais uma carreira linear, você vê um mosaico e uma construção que é feita ao longo dos anos e ao longo de cada experiência que a gente vai tendo, que vai resultando realmente nos resultados que a gente chega, nos resultados que a gente agrega, e a gente vai vendo que cada vez mais não é sobre um produto específico ou uma tecnologia específica, e sim, cada vez mais é sobre quais habilidades eu trago para a mesa, com que eu contribuo, como eu faço, não vai ser sozinho, né? Você vai fazer as coisas em parcerias. Eu vejo cada vez mais isso, um paradoxo, né? Vamos colocar assim, porque, por um lado, eu não acho mais que a gente vai ter gigantes empresas como a gente tem hoje. Eu vejo uma tendência indo para um outro lado, que é mais uma autonomia, uma eu presa, de alguma forma, né?
mas não no conceito que a gente está acostumado a ver, é uma empresa pequena porque ela não conseguiu crescer. Não é pequena porque tem poucas pessoas, né? Aham. Mas sim uma empresa em que a IA consegue resolver tantas questões que eu já não preciso mais ter um transatlântico para ser grande. Exato. Então, por um lado, você opera sozinho ou com muito poucas pessoas, mas por outro lado, você opera muito mais em parcerias, não necessariamente em sociedades, mas muito mais em parcerias. Então, vai juntando. Temos até um modelo já de organização, né, são as DAOs, que vêm lá da turma do blockchain, que DAO, para quem está ouvindo pela primeira vez, significa organizações autônomas descentralizadas, essa é a tradução. Então, já é um novo modelo organizacional, bem diferente do que a gente está acostumado, mas em que justamente existe um objetivo a ser cumprido, existem tarefas a serem executadas para que aquele objetivo seja cumprido, e cada um vai lá e pega, e fala, pô, tá bom, eu entrego isso aqui, o outro entrega aquilo ali. Estou simplificando, tá, gente? Mas depois vocês pesquisem para aprofundar. Mas a ideia é muito interessante e ela já existe, né? Já estão acontecendo as DAOs em diversos modelos aí de experimentação. E cada um vai entrando com aquilo que contribui e você é remunerado a partir daquela contribuição que você deu. Então, não necessariamente é o puro trabalho autônomo que a gente conhece, ou o puro trabalho de consultoria, ou o puro trabalho da eu presa, mas é uma combinação de tudo isso que vai gerando novos modelos de negócios e novos resultados. Então, realmente, a gente está diante de uma transição fantástica que dá um frio na barriga, mas ao mesmo tempo abre novas oportunidades. E como empreendedora, como empresária, Cibele, como você lida com esse momento de transição, né? Porque é um momento de turbulência. A transição é turbulenta. A transição, ela não é suave. É o avião subindo. Depois ele entra em cruzeiro. Mas enquanto ele está subindo, aperta o cinto e bota fé que a coisa vai. Como é que você lida com tanta novidade, tanta coisa diferente acontecendo? Até para não ficar estafada, né? Porque é infinito. É super importante a gente continuar aprendendo, mas a gente não tem como aprender tudo que há para ser aprendido numa vida só, né? Como é que você lida com essa ansiedade, o tal do FOMO e o fear of missing out, esse medo de ficar de fora diante de tanta mudança? Eu tô falando que é uma pergunta de que você tá me tirando da zona de conforto e isso é muito bom. Isso é muito bom. Obrigada por isso, sim. Respondendo essa pergunta, o FOMO e o FOBO, né? Fear of missing out and fear of better option. Sempre tem uma melhor opção, uma melhor LLM, uma melhor ferramenta, uma melhor oportunidade, uma melhor e etc. Como que eu lido com isso? Não vou falar que o empreender é uma maravilha de águas calmas, muito pelo contrário. São águas turbulentas que você precisa aprender a gerenciar, principalmente a gestão emocional, que empreender é uma montanha-russa. Dentro do mesmo dia, você pode estar lá em cima ou lá embaixo. Então, o que a gente passa no ambiente corporativo de dias ou meses, no empreender é dentro do mesmo dia. Então, eu falo gestão emocional de se acontecer alguma coisa e você está estressado, não mandar áudio naquele momento. Segura o BO, ainda mais nós mulheres. Segura esse BO, inspira, expira, depois você resolve, sabe? Isso aqui que eu estava tomando enquanto eu estava falando com você é o quê? É um shotzinho, chama Morning Shot, para me manter ativa, porque já tive questão de gastrite, igual você também. Séria, que eu fui parar no hospital, etc e tal. E aí que você entende a importância melhor do equilíbrio. Como que eu lido com tudo isso? Eu decidi que esse ano ia ser o ano da minha alavancagem. Então, eu setei a minha vida pessoal, minha vida profissional para focar na alavancagem. Porque quando eu decidi sair do meu outro emprego em dezembro do ano passado e empreender com este projeto, com as empresárias, com o programa Curadoria, com a EE Canvas, eu sabia que eu ia praticamente recomeçar do zero. Praticamente. Porque você teve sucesso na startup, esquece, é startup, é outro modelo de negócio, é outra vida, praticamente. Os aprendizados ficam, mas você está recomeçando do zero. Eu decidi e tomei a decisão de que, e sabia, tinha ciência de que ia ser desta forma, por isso eu não falo, tá,
7, atualizando. 7 pessoas da minha rede de contatos estão doentes, ou clientes, fornecedores, etc. Falei, o quê? Não, nada vai atrapalhar o meu R de rotina. Bora que bora no Morning Shot aqui. Então, como que eu lido com tudo isso? Eu decidi que ia ser mais intenso esse ano, que ia focar no meu lado profissional. Minha vida pessoal, eu dei uma pausa nesse sentido. Todavia, tudo que eu faço, eu documento os processos. Por quê? Eu preciso ser produto do produto. Então, se eu ensino a como colocar inteligência artificial nas empresas, obviamente eu tenho que ter dentro da minha também. Da forma como eu já tenho. Eu tenho a minha agente de inteligência artificial que faz a filtragem, que cai no funil de vendas, o lead cai no funil de vendas, conversa, etc., agenda, beleza, maravilhoso. Então, eu documentando os processos, eu consigo iatizar partes estratégicas da empresa. E se eu depois quiser contratar uma closer, por exemplo, a closer vai entrar. A closer entrou. Esse aqui é o microfone de lapela que eu ainda não abri, tá aqui do meu ladinho. Muito A bom. closer vai entrar, ela vai saber exatamente o que ela tem que fazer. O meu gasto de tempo e energia treinando ela vai ser menor. E eu vou saber que métricas acompanhar dela, eu vou saber como é que está o meu funil de vendas, eu vou saber. Porque você, como empreendedora, também você pode demitir clientes que você não queira atender ou que os valores dele não vão ao encontro dos seus próprios valores, por exemplo. Isso é o bom do empreender. Você consegue escolher. Quando você está numa empresa, cliente que chegar, que o chefe mandou, atende aí. Então, assim, tudo que eu faço hoje é documentando processos para, se no futuro eu decidir colocar pessoas chaves dentro da organização, da minha organização, ela já vai entrar fluida. Hoje em dia, eu atuo sozinha, eu tenho um filmmaker e um editor, o resto é IA. E você falando de quantidade de colaboradores, etc., eu pensei, caramba, o Sebrae precisa se atualizar, né? As agências nacionais precisam se atualizar, porque o que é uma média empresa? O que é uma grande empresa hoje em dia? O que caracteriza? Faturamento, quantidade de colaboradores. Só que se você posso ter, por exemplo, eu posso ter 5 colaboradores, tudo IA. E aí, para o Sebrae conta como zero. Então até está desatualizado, né? Olha que doideira. Gente, assim, é muita coisa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. É muito legal, né? Vai mudando os parâmetros, né? Do que é você ser bem-sucedido, do que é você gerar resultados, dos caminhos que você vai trilhar para gerar o resultado. Então, vai mudando mesmo. A gente está vivendo uma mudança de paradigma, né? Na nossa sociedade. E isso rende muito pano para manga, mas eu estou vendo aqui, a gente já está chegando, estou vendo o horário aqui, a gente já está chegando ao fim do nosso episódio, Cibele. Um prazer imenso te receber aqui. Que gostoso a gente poder conversar de IA dessa forma não tão técnica, né? Porque para a parte técnica tem um monte de curso por aí, mas a gente entender como é que a IA está impactando mesmo a nossa vida, os nossos negócios, a nossa tomada de decisão, a nossa organização do nosso dia a dia para gerar os nossos resultados. Foi um prazer te receber aqui. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem de fechamento, alguma coisa que você queira falar para quem está ouvindo a gente. E obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente hoje no Código Dourado. Prazer é meu, Si. Obrigada pelo convite, contribuir aí com um pouquinho, né, do que a gente passa e facilitar a vida das pessoas também que estão vindo, que estão assistindo. Obrigada mesmo pelo convite de estar aqui no podcast do Código Dourado. Adorei o nome, inclusive. Bom, uma mensagem final para quem está empreendendo. Gente, assim, a vida é uma só, né? Você não estudou tanto, você não fez tudo que você fez para ser um número numa estatística de uma mudança que está acontecendo no mercado, que a IA é uma grande mudança que está acontecendo no mercado. Você tem capacidade de deixar o seu legado dentro dessa era da inteligência artificial. Você iatizando sua empresa, por exemplo, e fazendo ela crescer, você já está deixando o seu legado. Uma mensagem final que eu deixo para todo mundo aqui vou dividir em 2 setores, tá? Homens e mulheres. Homens, aproveitem este timing para sair na frente desse processo de iatização que a gente está passando aí no mundo. Vão mais para eventos, se relacionem com pessoas fora da sua base de conhecimento, se coloquem mais em situações de desconforto.
Homens, abram a cabeça. Eu tô vendo muito programador ainda batendo pé de que a coisa não vai mudar, de que a coisa não vai mudar, já tá mudando. Por incrível que pareça, isso tá acontecendo. E mulheres, um recado especial aí para as mulheres. Tem um carinho maior, você sabe, né, pelas empresárias e tudo mais. O recado mais importante de tudo é: você estudou bastante, você se dedicou, você construiu sua família. Ah, Sibeli, eu não tenho tempo. Você construiu sua família, você tem 2, 3 filhos, você gerencia a casa, gerencia a sua vida. Como é que você acha que não vai dar conta da inteligência artificial? Vai sim. É mais fácil do que você imagina se você decide internamente que esse processo vai ser fácil para você. Se você já vier com mas é muito difícil, não sei o quê, vai se tornar difícil. Agora, se você pensar, caraca, a IA é a oportunidade que eu, empreendedora, eu, empresária, tenho de mudar a história da minha família, mudar a história da minha empresa, vai ser mais fácil, vai ser mais fluido, vai ser mais gostoso. E essa é a minha ideia para todo mundo, que seja uma jornada gostosa e prazerosa com inteligência artificial. Perfeito, Sibeli. Muito obrigada a vocês que acompanharam a gente até aqui.